E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Olha, na aula passada nós estudamos sistemas de equações do primeiro grau e nós vimos que para resolver um sistema desse tipo, nós podemos utilizar pelo menos 3 métodos de resolução: adição, substituição e comparação. E aí você pode se perguntar: Islane, qual é o método que eu devo utilizar? O método que você achar mais prático. O ideal é que você tenha domínio sobre os 3 métodos de resolução, porque aí você vai poder adequar de acordo com a necessidade. Na aula de hoje nós vamos resolver exercícios. Vem comigo. Para efetuar um pagamento de R$ 280, foram utilizadas 20 notas. E essas notas são de 20 ou de 5 reais. Nós chamamos de X as notas de 20 reais e de Y as notas de 5 reais. Para resolver esse problema, vamos montar um sistema de equações. Olha só, as notas de 20 somada às notas de 5, ou seja, x mais y igual a 20. 20 vezes X, esse é o valor que foi pago com notas de 20 reais, mais 5 vezes Y, que é o valor pago com notas de 5 reais, dá 280. Para tanto, eu vou efetuar aqui uma multiplicação na primeira equação, a fim de eliminar o valor de Y. Portanto, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 5. Menos 5x menos 5y é igual a menos 100. Repete a segunda. 20x mais 5y é igual a 280. Agora é só somar essas duas equações. Menos 5 mais 20x dá 15x. Menos 5 mais menos 5, a soma de termos opostos é zero. Menos 100 com 280, 180. Portanto, x é 180 dividido por 15. X é igual a 12. Notas. E 12 é um número múltiplo de 4. Gabarito é a letra E. Vamos considerar que o valor total pago nessa viagem foi de X reais e que a quantidade de dias dessa viagem foi Y. Lembre que a acomodação A cobra R$ 110 reais por diária. Então, o valor total pago, X, dividido por R$ 110 reais, que é o valor da diária, é igual aos Y dias da viagem. Na acomodação B, o valor pago X, dividido por R$ 100 reais, que é o valor da diária, é igual aos Y dias, que já seriam os dias, né, com a acomodação A, mais 2. Temos então um sistema de equações. Observa aqui essa equação 1. Coloca um denominador 1 no y e aplica a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, a gente encontra que x é igual a 110y. E eu vou chamar isso aqui de equação 1. Equação 2, o mesmo procedimento. Coloca o denominador 1, aplica a propriedade fundamental das proporções e nós vamos ter que x é igual a 100, que multiplica y mais 2. Observe que se x é igual a 110y e x também é igual a 100 vezes y mais 2, nós podemos igualar as equações 1 e 2. Aplica agora a propriedade distributiva. Nós vamos ter que 110y é igual a 100y mais 200. Separa os termos, manda 100y para o primeiro membro, então vai ficar 10y é igual a 200, o que resulta que y é igual a 20.
Lembre que y é a quantidade de dias. Veja, se y é a quantidade de dias que o casal inicialmente permaneceria nessa ilha, y é igual a 20, optando pela acomodação B, eles vão ficar 2 dias a mais. Então, eles permanecerão na ilha por 22 dias. E esse 22, não esqueça que é y mais 2. Tá, e agora, quanto é que esse casal gastou na ilha? O custo total foi 22 dias na pousada B a R$100 a diária, mais qual é o custo de alimentação? R$150 por dia. Então, é 150 vezes 22. 22 vezes 100 dá R$2.200, mais 150 vezes 22, R$3.300, o que resulta em R$5.500. Um valor entre 5.400 e 5.900. O gabarito é a letra D. Precisamos determinar quantos são os andares que tem 3 apartamentos. Para isso, vamos chamar de X os andares com 2 apartamentos e de Y os andares com 3 apartamentos. Quando a gente somar os andares que tem 2 apartamentos com os andares que tem 3 apartamentos, nós teremos um total de 20. Então, vamos equacionar. X mais Y é igual a 20. E como equacionar os apartamentos? Então, 2x mais 3y é igual a 54. Como nós queremos determinar o valor de y, é conveniente eliminarmos x e, para isso, utilizar o método da adição. Como aqui eu tenho 2x, basta multiplicar a primeira equação por menos 2. E aí nós vamos seguir. Menos 2x menos 2y é igual a menos 40. E a segunda equação é só repetir. Agora, soma as duas equações. Menos 2x mais 2x, termos opostos se anulam. Menos 2y mais 3y é 1y. E menos 40 mais 54 dá 14. Ou seja, existem nesse prédio 14 andares com 3 apartamentos cada um. Gabarito é letra D. Esses problemas que envolvem idade são problemas clássicos. Nesse particularmente, nós temos 3 períodos para analisar as idades, presente, passado e futuro. Nós sabemos que hoje a idade do pai é o triplo da idade do filho. Então, supondo que o filho tem hoje X anos, o pai tem 3x. Há 6 anos, qual era a idade do pai? 3x menos 6. E qual era a idade do filho? X menos 6. Nessa questão, nós precisamos determinar daqui a quantos anos a idade do pai será o dobro da idade do filho. Então, eu supus que daqui a y anos, ok? Então, y anos depois, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Se hoje o pai tem 3x, daqui a y anos ele terá 3x mais y. E o filho terá x mais y anos. Até agora, nós representamos algebricamente as idades do pai e do filho nos 2 períodos. Vamos agora equacionar. A primeira equação vai ser estabelecida na relação das idades no passado, onde dizia que há 6 anos a idade do pai era o quádruplo da idade do filho. Então, 3x menos 6 é igual a 4 vezes x menos 6. A outra equação é para o futuro. Daqui a quantos anos, ou seja, daqui a y anos, a idade do pai no período futuro, ou seja, 3x mais y, será igual ao dobro da idade do filho. Então, 2 vezes a idade do filho no futuro, x mais y. E aí nós temos de novo um sistema de equações, só que eu representei fora das chaves, ok? Para resolver a primeira equação, vamos aplicar a propriedade distributiva.
3x menos 6 é igual a 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 6, menos 24. Separa os termos. Então, 3x menos 4x é igual a mais 6 menos 24. 3x menos 4x menos x. 6 menos 24 dá menos 18. Multiplica a equação toda por menos 1. E aí nós vamos ter que x é igual a 18. E x é a idade atual do filho. Então, x é igual a 18 anos. Beleza. Vamos agora resolver a equação 2, pegando esse resultado da equação 1 e substituindo nela. Então, nós teremos que 3 vezes 18, que é o valor de x, mais y, é igual a 2 vezes que multiplica x, que é 18, mais y. 3 vezes 18, 54, mais y. 2 vezes 18, 36, mais 2y. Separa os termos. Então, nós teremos que y menos 2y é igual a 36 menos 54. Menos y é igual a menos 18. Portanto, y é igual a 18. Basta multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, daqui a 18 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho e o gabarito é a letra A. No item A, pede para a gente determinar quantas fotografias foram impressas para y igual a 100. Para isso, nós vamos trabalhar com a relação que diz que o preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro. Qual foi o preço da venda dessa mercadoria? O preço de venda foi 0,75, que multiplica x menos y. Qual o preço de custo? 0,54, que multiplica x. E lembre que nessa negociação aí de Raquel não houve lucro, houve na verdade um prejuízo de R$12. Então, mais, o prejuízo a gente representa pelo número negativo, então é menos 12. Sabendo que y é igual a 100, façamos. 0,75, que multiplica x menos 100, é igual a 0,54x, relação de sinais menos com mais, dá menos 12. Aplica a propriedade distributiva. Separa os termos. Efetua cada membro. Determina o valor de x. X é igual a 300 fotografias. Para o item B, nós precisamos determinar a relação de y em função de x que represente essa situação aí. Então, nós já sabemos que 0,75, que multiplica x menos y, é igual a 0,54, que multiplica x menos 12. aplica a propriedade distributiva. Isola o y. Opera membro a membro. Multiplica toda a equação por menos 1. Olha, 0,75 eu posso reescrever como sendo 3/4. Então, é 3/4 de y. Esse 4 passa multiplicando. Então, a gente vai ficar aqui 3y é igual a 0,84x mais 48. E, por fim, esse 3 que está multiplicando y passa dividindo. Então, y vai ser 0,28 que multiplica x mais 16.